O anúncio de uma doença cardíaca não causa abalos apenas ao paciente. E quando a vítima é uma criança, o impacto é ainda mais forte. A parceria entre os pais, numa hora dessas, é essencial para o bem de todos. O simpático Samuel tem só 1 ano e meio e já luta como gente grande. De sorriso fácil, ele é uma das 23 mil crianças brasileiras que passam por cirurgia cardíaca todo ano. Portador de uma doença onde os vasos da base do coração nascem trocados, recebeu o diagnóstico logo nas primeiras horas de vida. Hoje, o pequeno se prepara para uma segunda cirurgia que vai resolver esse problema de forma definitiva. Ansiosa e cheia de entusiasmo, Daniele, a mamãe, faz planos. Meu maior sonho é ver o Samuel correndo, pulando, brincando. Uma criança normal, né? Uma criança que pode correr sem cansar, que pode alimentar sem cansar, né? E não quero nunca mais ver ele roxinho, perdendo o ar, engasgando. Quero ver ele bem, esse é o maior sonho. Maria Clara, filha de Leonan e Tatiana, também nasceu com problemas cardíacos. Nas fotos, mamadeira e brinquedos, lembranças da menina. Faleceu no ano passado, dias depois de passar por uma cirurgia. A dor aqui foi amenizada pela solidariedade. Eles integram o Pequenos Corações, um instituto que leva aos pais e mães informações sobre as doenças cardíacas em bebês. É uma luta que não tem fim, essa é a verdade, mas que é possível sim. É possível da gente estar lado a lado ali para que pelo menos amenizar a dor de outros pais. É o que a gente quer, é o que a gente tem feito. Emocionada, Tatiana lembra da filha, dos momentos compartilhados e de tudo que aprendeu com a pequena. Se não fosse a Maria Clara, eu acho que eu nem sabia de uma cardiopatia congênita, o que era, como que fazia. Depois dela que eu vi que tem coisa muito mais grave e tem coisa não tão grave assim, que a gente pode ajudar da mesma forma. Ao lado do marido, luta para tornar o ecocardiograma fetal obrigatório nos pré-natais. Este exame ajuda no diagnóstico precoce de cardiopatias. Enquanto pensa em ter outro filho, ameniza a dor de perder Maria Clara, dividindo a experiência de ter sido mãe de uma criança com problemas no coração. Foi mais que uma filha para você, né? Bem mais. É uma estrela. Como dizia uma médica, muito amiga minha, a gente ama tanto ela que até dói. O diagnóstico precoce ainda durante a gestação pode salvar a vida do bebê. E quem explica melhor essa possibilidade de tratamento aqui no estúdio do Jornal Minas é a pediatra Cristiane Nunes Martins, que é especialista em cardiopatias. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, primeiramente, que tipo de tratamento pode ser iniciado ainda durante a gestação para evitar um mal ainda maior nesses casos? Na verdade, hoje a gente não tem disponível nenhuma forma de tratamento intraútero para as cardiopatias congênitas que a gente considera complexa. Hoje, o que a gente tem disponível de tratamento intraútero seriam para os problemas de ritmo cardíaco e não para as cardiopatias congênitas. Agora, o exame que detecta uma disfunção cardíaca ainda durante a gestação, que é esse ecocardiograma fetal, ele é oferecido por hospitais públicos? Não, essa é a grande luta, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia no intuito de tornar a ecocardiografia fetal como parte dos exames complementares para a gestante durante o pré-natal. O objetivo de oferecer esse tipo de diagnóstico é exatamente dar a essas mães a possibilidade de um diagnóstico precoce da cardiopatia. A cardioplastia, nome difícil, né? Congênita. Cardiopatia, acertei congênita. Agora. Congênita é a terceira causa de mortes em bebês, não é isso? Exato. Então, hoje nós sabemos que de cada 100 gestantes, uma delas vai apresentar um bebê com uma cardiopatia congênita. Então, esse é um número extremamente elevado. Ou seja, durante um ano, né, em um ano, nós vamos ter aí cerca de 23 mil crianças com cardiopatias congênitas, sendo que dessas, 6% elas vão evoluir para óbito ainda no período neonatal, por não terem conseguido o diagnóstico e nem um tratamento efetivo da sua cardiopatia. O que pode causar a doença? Uma mãe, por exemplo, que fuma durante a gestação, isso seria uma das causas? Existem várias causas de malformações fetais, cardíacas fetais. Na grande maioria das vezes, 80% dos casos, a gente não consegue encontrar um fator causal definitivo. São os que a gente chama de cardiopatias
que aparecem por causas multifatoriais. Só 20% das gestantes é que a gente tem uma causa específica, né? Como você falou, o uso de alguma medicação durante a gestação que pode alterar a formação embrionária do coração. A gente tem a presença de síndromes genéticas. Crianças que têm síndrome genética apresentam uma possibilidade de quase 80% de ter uma cardiopatia congênita associada, né? Infecções durante a gestação, principalmente as infecções no primeiro trimestre de gestação, são causas frequentes de cardiopatia congênita. Porém, 80% dessas gestantes que apresentam filhos com cardiopatia, se você for olhar a história, você não vai encontrar um fator causal. Mas tem um sintoma que possa detectar? Com certeza. As cardiopatias congênitas, elas normalmente, as complexas, elas se apresentam extremamente sintomáticas, né? São crianças que cansam nas atividades físicas, são crianças que às vezes apresentam pneumonias de repetição, bronquites de repetição, crianças que apresentam baixo ganho ponderal, não têm um desenvolvimento adequado, crianças que apresentam clinicamente a visualização do que a gente chama de cianose, que é a coloração azulada das unhas ou da boquinha, são sinais clínicos de cardiopatias congênitas. Doutora Cristiane, com tratamento, a pessoa que tem uma cardiopatia congênita pode, por acaso, levar uma vida normal? Pode. A gente sabe que as cardiopatias congênitas, elas são divididas em dois grupos. Nós temos as cardiopatias simples e as complexas. Nas cardiopatias simples, uma vez feita o tratamento cirúrgico ou medicamentoso, essas crianças elas podem ter um desenvolvimento normal. Naquelas que têm cardiopatias complexas, também podem ter um desenvolvimento normal, porém com alguma restrição à atividade física. A gente brinca com os pais dos cardiopáticos que essas crianças elas podem ser o que quiser, inclusive presidente da República, só não pode ser um atleta. Tá certo. Agora, rapidamente, nosso tempo está chegando ao fim. Fora do ar, a senhora estava falando com a gente o seguinte, que daria para saber que a criança ela iria sofrer de um problema do coração. Isso é o que mais deixa as mães, né, ainda penalizadas. Essa é uma questão que a gente sempre chama atenção. É a mãe que chega com seu bebê, com todo o sonho de um bebê que acabou de nascer e recebe a notícia que o seu filho tem uma cardiopatia congênita e precisa de uma cirurgia. E ela pergunta, mas dava para saber? Dava. Se fosse feito medidas, a utilização do ecocardiograma fetal, a gente poderia diagnosticar essa cardiopatia e assim dar a possibilidade de um tratamento adequado para essas crianças. Muito bem. Doutora Cristiane Nunes Martins, que é cardiologista pediátrica, obrigada pela participação aqui no Jornal Minas. Muito obrigada.